Bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre absolutismo, tá? Bom dia, Beatriz. Não se preocupem, que eu vou colocar um slide aqui, e esse slide já tá lá no campo de vocês de atividade, tá? Bom dia, Beatriz. Bom dia, todo mundo. Eu vou colocar aqui o slide, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês. Bom dia, Josivan. Vocês estão me ouvindo bem? Quer que aumente o som? Tá ótimo? Então tá bom. Vou colocar aqui pra gente. Não tá aqui, peraí. Bom dia, Ian. Aqui. Então vamos lá. A gente vai falar sobre absolutismo, tá? Bom, o que foi o absolutismo? Pegando da aula anterior, que a gente falou sobre o fortalecimento do poder dos reis. Bom dia! Olha, A aula passada, para quem não viu, tá lá na pastinha de vocês, gravada, tá? Eu dei uma aula sobre o fortalecimento do poder dos reis, sobre a formação da Inglaterra, França, Portugal e Espanha, tá? Desculpa, isso aqui é a sequência dessa aula, que é o absolutismo. Ó, o absolutismo é um regime caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei, de uma única pessoa. Então, olha só, depois das cruzadas, que a Igreja Católica perdeu o poder, um pouco do poder, a gente vai ter o fortalecimento desses reis. Eles vão conseguir o apoio da nobreza, da burguesia, dos camponeses. Da população em geral. Isso, e eles vão se fortalecer e vão conseguir governar sozinhos. E aí eles vão começar a criar exércitos assalariados, permanentes. O que é isso? Ele vai ter o exército à disposição dele o tempo todo. Com isso, ele vai poder convocar o exército a hora que ele quiser, e isso ele vai conseguir ter uma grande concentração de poder nas mãos. Então, vamos ver o que esses reis podiam fazer. Ó, ele vai poder... Oi? Ele vai poder convocar o exército, criar impostos, criar e cobrar impostos, fazer leis. O que limitava um pouco o poder do rei nessa época? Costumes da época, tradição e existência de ministros fortes. Fatores que vão contribuir para o absolutismo, ou seja, para aumentar essa concentração de poder nas mãos dos reis. A evolução da imprensa, e eu vou explicar cada um para vocês agora, tá? Reforma protestante e política de caças bruxas. Olha só, a imprensa, ela vai melhorar o sistema de comunicação. Então, a gente vai começar a ter uma imprensa sendo divulgada em todo o reino, então todas as pessoas vão começar a ter notícias, e aí isso vai aumentar o poder do rei sobre os seus súditos. A reforma protestante, quem não assistiu também, tem lá no Moodle de vocês uma aula sobre reforma protestante. Ela vai enfraquecer o poder universal do Papa. Olha só, enfraquecer não é tirar o poder do Papa, ele só vai ficar enfraquecido, mas isso vai contribuir para fortalecer o poder do rei, ok? E por último, política de caça bruxas. O que foi isso?
Ó, a gente está vivendo nessa época aqui, aonde a igreja ainda tinha muito poder, e ela ainda caçava e condenava nos tribunais de inquisição as pessoas consideradas hereges e as pessoas que mexiam com bruxaria. Então, o que que esses reis vão fazer? Vão espalhar pânico, principalmente aí entre os camponeses. Vão começar a acusar, principalmente as mulheres, de praticarem feitiçaria, bruxaria. E aí, depois, com a desculpa de combatê-las, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E aí ele foi estendendo o seu poder e a sua autoridade também aí no campo. Vão existir alguns teóricos, pessoas que estudavam, filósofos, escritores, que vão defender esse poder absoluto do rei. Então, eu trouxe 3 para vocês. No livro de vocês, a gente está falando só do Hobbes e do Jacques Bossuet. Mas eu também quis trazer um pouquinho sobre o Nicolau. Ele escreveu um livro bem famoso, que a gente lê até hoje, chamado Príncipe. O que que diz no livro do Maquiavel? Que os fins justificam os meios. Vocês já devem ter escutado essa frase em algum momento, tá? Desenvolve a ideia da razão de Estado para justificar os atos dos governantes. Então, ele vai dizer que tudo que o rei faz, mesmo que seja uma coisa muito ruim, era necessário para manter a ordem do Estado. O Thomas Hobbes é um inglês, ele também escreveu um livro chamado Leviatã, e ele vai dizer o seguinte, que todo ser humano é mal por natureza. Então, ele vai falar o seguinte, ó, dentro de você tem um lado bom e um lado ruim. Esse lado ruim, seu lado mal, o Hobbes vai chamar de lobo. Então, ele vai dizer o seguinte, que o lobo é o lobo do homem. Então, ele vai dizer assim, que o seu lado mal, ele vai poder vencer e conquistar o seu lado bem e ficar só mal. E aí a gente teria uma guerra de todos contra todos, porque só o lado mal ia sobreviver. Então, o Hobbes vai dizer o seguinte, que só o rei vai ser a pessoa que vai conseguir controlar esse lobo, esse seu lado mal. Como? Com punições, com regras, com leis. Então, se você desobedecer, você vai acabar sendo preso e você vai acabar sendo morto. Então, para que tenha paz, para que não tenha uma guerra permanente de todos contra todos, só o rei absolutista é que poderia controlar essa guerra a essas pessoas, tá? O nosso último defensor do absolutismo foi um bispo, então ele era religioso, chamado Jacques Bossuet, francês, tá? Ele vai escrever a teoria do direito divino dos reis. O que que isso quer dizer? Ele vai dizer o seguinte, que o rei é rei absolutista por vontade de Deus. E quem é o ser humano para confrontar Deus? Para debater com Deus alguma decisão que Deus tenha tomado, para questionar o poder de Deus. Então, se o rei absolutista, ele foi escolhido por Deus para ser esse rei, você, como súdito, como ser humano, não tem o direito de confrontá-lo, de questioná-lo. Muito bem, entenderam? Até aí tudo bem? Sim. Ok, então vamos lá. Sim. Ótimo. Ó, o rei que mais se tornou absolutista, que mais utilizou a teoria do Jacques Bossuet de achar mesmo que ele era representante de Deus na Terra, foi esse que está aí na imagem aqui, ó. Esse cidadão aqui. Luís XIV? Só que não, né? Isso. E Luís XIV, ele era conhecido como o Rei Sol. Sabe por quê? Ele vai dizer que ele é o Sol, que sem ele a França não existe. Muito prepotente, né? Vocês não acham? Eu acho. Né? Tem uma frase dele muito famosa,
e entrou para os livros, que ele vai dizer, o Estado sou eu. Estado aqui, no caso, gente, é a França, tá? É o país, o Estado. Então, todos os poderes do Estado estavam concentrados na mão dele. E ele vai dizer que ele estava acima da lei. Então, o poder dele era ilimitado. Na realidade, ele foi um rei muito ruim, ele governou muito mal, porque ele vai tirar toda a riqueza que a França tinha para colocar lá no famoso Palácio de Versalhes. Na época, a residência oficial do rei era lá no Palácio de Versalhes. Então, assim, enquanto a França ficava na pobreza, na miséria, passando fome, com as ruas cheias de ratos, sujas, ele pegava o dinheiro e dava festas e mais festas dentro do Palácio de Versalhes. Então, a corte vivia num luxo sem fim, né, com roupas bordadas de ouro, com todo tipo de comida, de porcelana que vinha do Oriente, festas e mais festas, e o povo passando fome, tendo necessidade. Então, e ele não aceitava nenhum tipo de conselho, não aceitava nenhum tipo de contradição, tinha que ser tudo do jeito que ele queria, tá? E aí agora a gente vai falar sobre o mercantilismo. Ó, se vocês puderem anotar, vocês vão colocar assim, ó, absolutismo é um poder político, tá? Político, é uma forma de governo que existiu na Europa. Já o mercantilismo foi uma forma econômica que existiu nas monarquias absolutistas. Então, o absolutismo vai adotar um conjunto de ideias e práticas econômicas que foram chamadas de mercantilismo. Então, o absolutismo era a forma do poder político, a forma de governo, e o mercantilismo era a forma econômica, ok? Absolutismo político, mercantilismo econômico. Principais características do mercantilismo. Então, o que é esse mercantilismo? Olha só, vamos dar uma lembradinha aqui, lá no feudalismo. No feudalismo, a riqueza de uma pessoa, ela era baseada na quantidade de terra que ela tinha. Então, quanto mais terra, mais rico. No tamanho do feudo. Isso lá no feudalismo, tá? Quanto mais terra, mais rico, ok? Só que no absolutismo, nessa mudança política, mudou. Não vai ser mais a terra. Então, o dinheiro, a pessoa mais rica é a pessoa que agora tem a maior quantidade de ouro, prata e pedras preciosas. Então, quanto mais ouro, mais prata e pedras preciosas eu tenho, mais rico eu sou, como consequência, vou ser mais poderoso. Então, o mercantilismo, ele vai criar características para fazer com que você ou com que o seu reino consiga acumular a maior quantidade de prata, de ouro e de pedras preciosas. As colônias foi um jeito que eles arranjaram. Viajar pelo mundo para poder achar minas com vários minérios diferentes. Isso, eu vou falar sobre o exclusivo colonial. Ó, então a gente vai ter o metalismo, balança comercial favorável, protecionismo e o exclusivo colonial, que é isso mesmo, os europeus vão começar a conquistar colônias e vão tirar delas ouro, prata, pedras preciosas, como foi o que aconteceu aqui com o Brasil, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro aí, metalismo. O que significa? Crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Acabei de falar para vocês, tá? Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos no país. Balança comercial favorável. É um princípio decorrente do metalismo. Por quê? É o seguinte, a gente tem o objetivo de acumular. Então, se eu vou acumular, eu não vou gastar. Então, para minha balança ficar favorável ao meu país, eu preciso exportar muito. E o que significa exportar? Vender.
Porque quanto mais eu vendo, mais dinheiro está entrando para mim. E eu vou importar o mínimo. O que significa importar? Comprar. Porque quando eu estou comprando, eu estou gastando, o meu dinheiro está indo embora. Ó, exportar, estou vendendo, está entrando dinheiro. Importar, eu estou comprando, está saindo dinheiro. O meu objetivo é acumular. Então, para minha balança ficar favorável, tem que exportar muito e importar pouco, ok? Próximo princípio, protecionismo. Incentivo ao comércio e à manufatura nacional. Porque, gente, se eu estou produzindo o produto no meu país e estou vendendo, o dinheiro está ficando no meu país. Se eu não tenho produto e tenho que comprar de fora, ou seja, lá no estrangeiro, no exterior, eu estou gastando dinheiro. Estou enriquecendo outro país, não o meu. Então, quanto mais produtos nacionais eu tiver, melhor para o meu país. Porque aí o dinheiro está ficando dentro do meu país. Lembrando que o objetivo sempre é de acumular, tá? E eu vou colocar, obviamente, o imposto sobre o meu produto mais barato e o imposto sobre o produto importado mais caro. Porque eu quero que você compre o produto nacional para enriquecer o nosso país. E o exclusivo colonial vão ser as colônias. Ó, o nosso próximo conteúdo vai ser grandes navegações. Então, a gente vai entender como que os europeus acabaram chegando aqui na América e transformaram a América toda numa colônia, tá? Então, o que que o exclusivo colonial vai dizer? Que as colônias deviam comerciar exclusivamente com as suas metrópoles. Eu coloquei no slide o exemplo da Espanha, mas eu vou dar aqui para vocês o exemplo do Brasil. Portugal colonizou o Brasil, certo? Então, o Brasil, colônia, Portugal, metrópole. O Brasil só poderia comerciar, ou seja, ele só poderia comprar ou vender para Portugal. Então, todos os produtos retirados do Brasil só poderiam ir para Portugal. E tudo que o Brasil necessitasse, ele só poderia comprar de Portugal. Isso é o exclusivo colonial. A colônia só pode comerciar exclusivamente com a sua metrópole. Então, o Brasil, ele só vende para Portugal e ele só compra de Portugal. Isso vai enriquecer quem? A metrópole, que é Portugal. Ok? O mercantilismo, ele vai variar em todos os países europeus aí de formas, né, que cada um vai achar uma maneira mais fácil aí de acumular esses metais preciosos. A Espanha do século XVI, ela vai optar pelo metalismo, até porque a gente vai estudar mais para frente, nas grandes navegações, a Espanha vai chegar aqui na América, vai conquistar bastante território aqui na América, e ela de cara já vai encontrar minas de ouro e de prata. Então, a Espanha vai optar pelo metalismo, vai ser o seu principal princípio mercantilista para acumular aí o dinheiro, tá? A França do século XVII vai optar pelo protecionismo. Então, vamos relembrar o que é o protecionismo. A França vai fortalecer a produção manufatureira, então, fábrica de produtos artesanais. Ela vai investir em fábricas dentro da França, com um imposto mais barato, para fazer com que as pessoas comprassem mais dentro da França e o dinheiro acabasse ficando dentro da França, tá? A Inglaterra, gente, vai ser o país mais rico dessa época. E aí ela vai utilizar vários princípios aí do mercantilismo para que isso possa acontecer. Primeiro, balança comercial favorável. A Inglaterra vai importar menos e vai exportar mais. Então, a Inglaterra ela vai ter várias manufaturas, vai ter um incentivo,
ela vai utilizar o protecionismo, então vai ter um incentivo da produção manufatureira muito grande dentro da Inglaterra, e ela vai começar a vender muito dos seus produtos para fora e a comprar o mínimo que ela precisasse, tá? Quem conhece esse pirata aqui? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ele fez um filme chamado... Ele fez um filme chamado Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. do Caribe. E é justamente remete a este século 17. O que um pirata faz? Alguém diz aí para mim. Saqueia. Ele comercia ilegalmente produtos? Isso, mas para ele comercializar ilegalmente, o que ele tem que fazer? Ele vai viajar Ele para rouba. as colônias. Isso, ele rouba. Ele rouba vários produtos de várias colônias. Não, ele vai roubar o navio. Ó, deixa eu explicar para você. Olha só. Os comerciantes que O que estão vai comerciando acontecer? legalmente. Ó, a rota dos navios... Desliga aí o microfone, por favor, para não dar microfonia. Beleza. Obrigada. Ó, a rota era assim. Os navios saíam abarrotados de produtos de ouro, de prata, aqui da América, iam pelo Atlântico até a Europa. Então, o que saía do Brasil ia para Portugal, o que saía de onde está o Peru, por exemplo, ia para a Espanha, só que todos eles tinham uma rota pelo Atlântico. O que esses piratas faziam? Eles ficavam esperando esses navios mercantes passarem, e aí eles davam bote. Saqueavam esse navio, matavam ou prendiam aí as pessoas que estavam no navio, roubavam o dinheiro e levavam. Nessa época, a Inglaterra era governada por uma mulher, Elizabeth I. O que a rainha combinou com esses piratas? Ela falou, vocês vão lá, roubem, vocês ficam com uma parte e me repassem o resto. Então, ela vai acabar financiando essa pirataria e a Inglaterra vai ganhar muito dinheiro com esses piratas, tá? Porque eles saqueavam, eles ficavam de olho só nos navios mais carregados, lógico, do que eles interessavam, ouro e prata. Iam lá, saqueavam, repassavam a parte para a rainha e ficava com o restante para eles, tá? Por último, a Inglaterra também vai ter territórios estrangeiros. Aqui na América, por exemplo, América do Norte, onde está hoje os Estados Unidos, e parte Também do Canadá. no Canadá. Isso, e parte do Canadá. O Canadá, ele foi diferenciado porque ele vai ser colonizado metade pela Inglaterra, metade pela França. Tá bom, gente? Com isso, a Inglaterra, ela vai se enriquecer e vai se tornar o país mais rico do mundo até a Primeira Guerra Mundial, tá? Aí a gente vai ter a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e aí vocês vão ver que depois da Segunda Guerra Mundial, quem vai se tornar o país mais rico e poderoso do mundo é os Estados Unidos, tá bom? Daí para frente, já sei muita coisa. Legal, que bom. Ó, eu coloquei aqui, para quem está sem o livro, que me disseram que teve gente que esqueceu o livro no armário da escola. Eu vou passar as atividades e eu sempre vou colocar aqui nos slides as atividades para quem não tem o livro, tá bom? Hoje, a gente vai ler um texto complementar. Deixa eu ver a hora aqui. Já eu tenho que fazer chamada. Ó, o texto, deixa eu colocar aqui para vocês. A gente vai ler esse texto aqui. Aí eu queria, sim, agora eu queria 2 alunos para ler para mim o primeiro e o segundo parágrafo. Quem pode, por favor? Eu quem? Sofia. Sofia e o Júlio. É isso, Sofia e Júlio? Isso. Então, todo mundo desliga para a Sofia Júlio. ler, depois para o Júlio, e depois eu vou pedindo mais gente. Tá? Pode começar, Sofia. Absolutismo. Podemos definir o absolutismo como um sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa, na época do Antigo Regime, séculos XV ao século XVIII.
No final da Idade Média, séculos 14 e 15, Não, séculos. Isso, 14 e 15. 14, tudo bem. Ocorreu uma forte centralização política nas mãos dos reis. A burguesia comercial ajudou muito neste processo, pois interessa a ela um governo forte e capaz de organizar a sociedade. Portanto, a burguesia forneceu apoio político e financeiro aos reis, que, em troca, criaram um sistema administrativo eficiente, unificando moedas e impostos, e melhorando a segurança dentro de seus reinos. Nesta época, o rei concentrava praticamente todos os poderes, criava leis sem Peraí, autorização. Júlio, peraí. Pessoal, desliga o microfone para o Júlio poder ler. Isso, vai, Júlio. Ele criava leis sem autorização ou aprovação da política da sociedade. Criava impostos, taxas e obrigações de acordo com seus interesses econômicos. Agia em assuntos religiosos, chegando até mesmo a controlar o clero em algumas regiões. Todos os luxos e gastos da corte eram mantidos pelos impostos e taxas pagos principalmente pela população mais pobre. Esta tinha pouco poder político para exigir ou negociar. Os reis usavam a força e a violência de seus exércitos para reprimir, prender ou até mesmo matar qualquer pessoa que fosse contrária aos interesses ou leis definidas pelos monarcas. Mais 2 pessoas para ler. Eu quem? Maria Vitória? A Isabelle? Isabelle, lê para mim aí os exemplos de alguns reis desse período, por favor. Aonde, professora? Aqui, ó, exemplos de alguns reis desse período. Ah, tá. Eric. Não, Henrique. Henrique. 8. Século 8. 8. Henrique 8. Henrique 8. Dinastia Tudor. Isso. Governo da Inglaterra. Governou a Inglaterra no século 17. Isso. Elizabeth I. Dinastia Stuart. Rainha da Inglaterra no século 17. Isso. Luís 14. Dinastia dos Bourbons. Isso. Conhecido como Rei Sol. Governou a França entre 1643 e 1715. Isso. Fernando e Isabel governaram a Espanha no século XVI. Isso, aí tá dando exemplo para vocês de alguns reis absolutistas desse período, tá? Então, tem o exemplo aí da Inglaterra, tem o exemplo da França e da Espanha. Agora, eu preciso de alguém para ler esse parágrafo todo aí para mim, ó. Teóricos do absolutismo. Quem pode ler? Oi, Thaís. Bom dia, Selma. Antes da leitura, Selma. eu posso falar um pouquinho? Pode. Olá, meninos, bom dia, boa aula. Pessoal, passando só para dizer, né, o quanto que eu estou com saudade de vocês e que agora a gente começa uma nova fase, né, com todas as aulas ao vivo e pedir a colaboração de vocês e a participação e a compreensão com a professora e com colegas, evitar fazer comentários indesejados, porque não é fácil nem para quem está dando aula, nem para quem está assistindo, porque é uma novidade para todo mundo está tendo que se reinventar, apesar de cada um estar no espaço do seu lar, mas você está aí mostrando o seu rostinho ou sua imagem para os colegas e para os professores, tá bom? Meninas, eu gostaria também de pedir uma ajuda para vocês. Para acessar as aulas e computar a presença, precisa ser o e-mail institucional, não pode ser o e-mail
pessoal ou e-mail dos responsáveis. Se você tiver com dificuldade, passa um e-mail lá para o suporte que eles vão te ajudar. E uma outra ajuda que eu preciso de vocês. Se vocês tiverem contato com os colegas, informá-los que as aulas já começaram ao vivo, porque a nossa comunicação está sendo via e-mail, e alguns e-mails retornaram. Então, como vocês conversam com os colegas, tem grupos, informar, né, os colegas a necessidade do e-mail institucional e que a partir de hoje todas as aulas serão ao vivo, tá bom? Bom dia, meninos, boa aula. Obrigada, Thaís. Tchau, beijo. Gente, vamos lá? Quem pode ler para mim? O próximo? Quem? Alguém? Professora, se ninguém quiser ler, eu posso ler de novo? Se ninguém quiser, claro. Pode. Tá bom, vou só esperar para ver se ninguém vai querer. Acho que não. Pode ler, meu amor. Pode, tá Vamos bom. lá. Teóricos do Isso, teóricos do absolutismo. Pode ir. Teóricos do absolutismo. Muitos filósofos desta época desenvolveram teorias e chegaram até mesmo a escrever livros defendendo o poder dos monarcas europeus. Abaixo, alguns exemplos. Jacques Bossuet. Para este filósofo francês, o rei era o representante de Deus na Terra. Portanto, todos deveriam obedecê-lo sem contestar suas atitudes. Nicolau Maquiavel escreveu um livro, O Príncipe, onde defendia o poder dos reis. De acordo com as ideias deste livro, o governante poderia fazer qualquer coisa em seu território para conseguir a ordem. De acordo com o pensador, o rei poderia usar até mesmo a violência para atingir seus objetivos. É deste teórico a famosa frase: os fins justificam os meios. Thomas Hobbes. Este pensador inglês, autor do livro O Leviatã, defendia a ideia de que o rei salvou a civilização de barbárie. E, portanto, através de um contrato social, a população deveria ceder ao Estado todos os poderes. Mercantilismo. Podemos definir o mercantilismo como sendo a política econômica adotada na Europa durante o antigo regime. Como já dissemos, o governo absolutista interferia muito na economia dos países. O objetivo principal destes governos era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico, através do acúmulo de riquezas. Acúmulo de riquezas. Quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um rei, maior seria seu prestígio, poder e respeito internacional. Podemos citar como principais características do sistema econômico mercantilista: metalismo. O ouro e a prata eram metais que deixavam uma nação muito rica e poderosa. Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular estes metais. Além do comércio externo, que trazia moedas para a economia interna do país. A exploração de territórios conquistados era incentivada neste período. Foi dentro deste contexto histórico que a Espanha explorou toneladas de ouro das sociedades indígenas da América, como, por exemplo, os maias, incas e astecas. Protecionismo. Os reis criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Era uma forma de estimular a indústria nacional e também evitar a saída de moedas para outros países. Exclusivo colonial. As colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Era uma garantia de vender caro e comprar barato, obtendo ainda produtos não encontrados na Europa. Dentro deste contexto histórico, ocorreu o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial. Balança comercial favorável. O esforço era para exportar mais do que importar. Desta forma, entraria mais moedas do que sairia, deixando o país em boa situação financeira. Professora, tá no mudo. Aê, pronto, voltou.
Pronto. Agora, gente, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar um exercício, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Ah, primeiro, antes de passar o exercício, vamos fazer a chamada. Como é que vai funcionar a chamada? Você vai colocar seu nome completo aqui para mim. Agora, 5 minutos para a gente fazer isso. Por favor, eu preciso do nome completo para eu poder lançar a chamada no sistema. Vamos lá? Isso. Nome completo, tá? Gente, é o nome completo de vocês, sem brincadeira. Senão vocês vão levar falta. Tá bom? Só colocar o nome aqui no chat, que tá gravando, depois eu vou colocar lá no sistema. Tá? Pronto? Todo mundo já colocou? Não, né? Pronto, gente, todo mundo já colocou? Preciso do nome completo de vocês para chamada. Pedro, por favor. Sem gracinha. Ó, na próxima aula, vocês têm que entrar com o e-mail da escola. Não pode ficar entrando com e-mail privado. Tem que entrar com o e-mail da escola, tá? Que vocês já entram direto, eu não preciso nem aceitar vocês na aula. Só colocar o e-mail, entrar lá no Moodle, que vai dar tudo certo. Luiz Eduardo, por favor, você e o Pedro se comportem. Gente, por favor, né? Todo mundo colocou? Ó, a tarefa será das páginas 144 a 146, 1 ao 6. 1 ao 6, tá aqui. Também está lá no Moodle. Mas eu vou colocar aqui, mostrar para vocês que esse slide que tá lá no Moodle, não é esse daqui, é o slide que estava apresentando. Peraí. Só um minutinho. No slide que eu estava mostrando aqui para vocês, a gente tem a tarefa para quem está sem o livro, tá? Então, tá bem aqui, ó. Não é para fazer tudo, é para fazer só até o 6. Aqui, ó, vocês vão fazer número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As outras a gente vai fazer nas próximas aulas, ok? É só até a questão número 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aqui tá lá no Moodle, esse slide. Então, para quem não tem o livro, que esqueceu o livro na escola, pega aí o slide e faça a tarefa. A nossa próxima aula é quinta-feira. Quinta-feira, eu vou começar a aula fazendo a correção desse exercício com vocês. E detalhe, gente, toda tarefa a partir de agora vale nota. Então, quando a gente voltar, porque a gente vai voltar, eu vou dar visto no seu caderno e vai valer 1 ponto. Se você tiver todas as tarefas, Pedro, Luiz, não ficar brincando na aula, vocês vão ganhar 1 ponto, se tiver comportamento e se tiver tarefa feita. Ok? Sim. As tarefas mais o comportamento das aulas vão equivaler a 1 ponto. Viu, Ângelo? Eu vou estar anotando aqui a participação, vou ver quem está brincando, quem não está brincando, e aí, quando a gente voltar, eu vou vistar todas as tarefas no seu caderno, e aí eu vou juntar tudo e vai valer 1 ponto, tá bom?
Então, ó, eu vou dar agora para vocês aí 10 minutos para vocês levantarem, tomar uma água, para acessar o outro link da próxima aula. E aí a gente se vê na quinta-feira. Aparece aí para dar tchau para mim. Eu quero ver o rostinho de vocês, quem tiver com a câmera. Vamos aparecer? Boas noites. Professora, eu só Oi, queria amor. perguntar um negócio. O Luís VIII, a Revolução Francesa aconteceu por causa do absolutismo? Indiretamente? Quem tem por causa do Luís XIV? Vai ser o início ali. Tem a ver com ele, tá? Ah, tá. Tá. Gente, aparece aí o rostinho para dar tchau para mim. Cadê vocês? Rostinho. Quero ver o rosto. Tchau. Tchau, eu quero ver vocês. Tchau. Eu tô vendo tudo desligado, as câmeras. Cadê? Tá me Não vendo? tô vendo. Não. Aqui, tá vendo? Quem mais tá aparecendo? Pedro. Tchau, Bia. Desafios. É Ó, recreio. a professora tá morrendo de saudade, tá? Ó, Aí é o Mariano. faça uma tarefa, viu? O desafio é Mariano usando outra conta. Beijos, até a próxima aula. Beijo. Beijos pra vocês. Tchau. 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 Bye. Tá bom, Por isso que tem que ter essa câmera, né? Vou sair. Bye, guys. Vou sair. Que foi, Rian? Tô esperando. Caxiza mesmo. Ô, mano, tu quitou daquela partida, seu chato, mano. Bora? Mas espera aí que eu vou jogar depois um jogo ali. Mas bora, de boa. Aqui eu tenho que entregar na próxima aula. Falou. Deixa eu fechar.